Então vamos lá, terceira série. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios do caderno de atividades sobre força magnética, tá? Já que nós já terminamos os exercícios da apostila, nós vamos fazer alguns do caderno de atividades. Então peguem lá o caderno de atividades na página 11, a partir do exercício número 13. Então vocês têm aqui dizendo, ó, que uma carga elétrica de 2 microcoulomb, tá? Lembrem que o micro vale 10 a menos 6. Está com uma velocidade de 36 km por segundo, perpendicular a uma região de campo magnético de intensidade 6 Tesla. Então aqui, velocidade quilômetros por segundo eu não posso usar, eu tenho que usar metros por segundo, tá? Então como quilômetros são 1000 metros, são 36.000 metros por segundo. E o campo 6 Tesla não precisa transformar, já está correto. Então quero saber qual que é a força magnética que atua na partícula. Então, aqui, ó, a carga é 2 vezes 10 a menos 6, a velocidade é 36.000, né, metros por segundo, e o campo magnético 6. Então, vou substituir na fórmula da força magnética sobre cargas, que é Q vezes V vezes B vezes seno do ângulo. Aqui ele é perpendicular, então o ângulo é 90, eu não preciso colocar, porque o seno de 90 é 1, tá? Então, só multiplica aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 6, 36 vezes 10 ao cubo e o 6. Então, 2 vezes 36 vezes 6 vai dar aqui o valor de 432, tá? E 10 a menos 6 com 10 ao cubo vai dar 10 a menos 3. Então, voltando às três casas aqui, ó, 0,432 Tesla. Tesla não, desculpe, tá errado aqui, ó, vocês estão calculando força magnética é Newton, tá? Tá errada a unidade aqui, desculpem, agora que eu vi. É Newton. Vocês poderiam também ter deixado em notação científica 4,32 vezes 10 a menos 1 Newton, tá? Que daí a vírgula voltaria aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1. Aí, vezes 10 a menos 1 Newton, tá? Então, esse era o exercício 13, só substituir aqui na fórmula e chegar na resposta final. Agora, o exercício 14 é um exercício de teoria. Então, ele está falando lá, assim, ó, que quando uma partícula entra perpendicularmente às linhas de indução do campo magnético, o que acontece? Lembrem lá que se a partícula entra com uma velocidade perpendicular, vai ter uma força magnética máxima, tá? E a partícula vai descrever um movimento circular. Então, vamos ver. Quanto maior for o módulo da velocidade, maior o raio da trajetória. Tá certo, porque a velocidade e o raio são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a velocidade, maior o raio da curva da partícula, tá? Ao aumentar a carga da partícula, o raio da trajetória será menor. Verdadeira também, porque se eu aumento a carga da partícula e o raio são inversamente proporcionais. Tá, ó, quanto maior a carga da partícula, maior a força que vai surgir. Se a força é maior, ela puxa a partícula para mais perto dela, então o raio será menor, é verdadeiro, tá? Agora 3. Dobrando a massa da partícula, o raio será quadruplicado? Não, massa e raio são inversamente proporcionais. Não, desculpa, não é, aqui, ó, dobrando a massa da partícula, o raio será quadruplicado? Não, ele será dobrado também, tá? Não é quadruplicado, não tem nada ao quadrado lá na fórmula para ele quadruplicar. Então, se dobra um aqui, dobra o outro também, tá? A4. Caso a partícula seja neutra, a trajetória dela será uma linha reta? Verdadeira, porque se ela não tem carga, não vai ter força magnética puxando, tá? Então, ela vai se mover em linha reta, não vai ser uma curva, se ela não tem carga. Então, a 1, a 2 e a 4 estão corretas, tá? Letra E. A 3 só está incorreta porque aqui, dobrando a massa, o raio será dobrado, não quadruplicado, tá? Agora, nós vamos pular lá para o exercício 16 da página 12, tá? Então, eles estão falando lá sobre o acelerador de partículas que existe lá na Europa, tá? Então, tem um gigantesco túnel de raio 4 km, ou seja, 4.000 metros, que foi cavado, e nele feixes de prótons são mantidos a altíssimas velocidades, né? Os prótons ficam girando lá dentro desse acelerador de partículas, devido a um campo magnético de 8 vezes 10 a menos 4 Tesla de intensidade. Então, nessas condições, um próton que tem uma massa 2 vezes 10 a menos 27 kg e carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb vai circular lá dentro com qual velocidade?
Então, pensem aqui, ó, ele está fazendo um movimento circular, tá? Sempre que tem movimento circular, existe força resultante centrípeta, tá? E nesse caso, a força resultante centrípeta tem que ser igual à força magnética que está puxando, tá? Força resultante centrípeta, não sei se vocês lembram da fórmula lá da primeira série, mas é mv ao quadrado sobre r, tá? E a força magnética é Q vezes B, Q vezes V vezes B, vezes seno, mas aqui não precisa do seno porque não é inclinado, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Esse V ao quadrado com esse V dá para cortar, ó. Corta um desse lado e um desse lado. Então, sobrou só MVR do lado de cá e QB do lado de lá. Agora, eu vou substituir os valores, tá? A massa do próton é 2 vezes 10 a menos 27. A velocidade eu quero descobrir. O raio aqui é 4.000, que era 4 km. E lá do outro lado, a carga 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo magnético 8 vezes 10 a menos 4. Então, esse 4.000 que está aqui embaixo, quando ele passa para lá multiplicando o 8 e 1,6, vai dar 51.200. E esse 10 a menos 19 com esse 10 a menos 4 vira 10 a menos 23, tá? E esse 2 vezes 10 a menos 27 que está com o V aqui vai passar para lá dividindo. Aí, dividindo aqui 51.200 por 2, nós vamos ter 25.600. 10 a menos 23 com 10 a menos 27, aqui diminui os expoentes, vai virar 10 a quarta, tá? E eu só arrumei as casas decimais, aqui ó, era 4, 5, 6, 7, 8. 2,56 vezes 10 a oitava, tá? Então, vocês marcam lá, letra C no exercício 16. Agora, nós vamos para o exercício 18 da página 13. Tá? Eles estão falando que vocês têm várias partículas que são lançadas aqui dentro numa câmara com vácuo e aqui as trajetórias das partículas, tá? Então, duas partículas fazem a trajetória 1, que elas se curvam para cima. Uma partícula permanece em linha reta, aqui, que é a 3, e as outras duas partículas desviam para baixo, que é a trajetória 2. E eles estão falando que além da força magnética que age aqui, tem uma força elétrica também, porque aqui tem um campo elétrico E, ó. Tá vendo? Aqui dentro também. Então, se vocês forem olhar aqui nesse desenho pela regra da mão direita, ó, o campo magnético está saindo da folha. Então, os dedos de vocês saindo para fora da página, tá? A velocidade da partícula está entrando aqui, então o polegar apontando nesse sentido aqui horizontal, tá? Vocês arrumando aí a mão de vocês com os dedos saindo para fora da folha e o polegar para a direita, a palma da mão de vocês vai ficar voltada para baixo. Então significa que a força magnética puxa os elétrons, as partículas para baixo, tá? Então o que eu já posso saber aqui, ó, que essas partículas que vieram para baixo é porque elas estão sujeitas a uma força magnética maior. E já as partículas que foram para cima estão sujeitas a uma força elétrica maior. E essa que está aqui no meio está neutra, tá? Então, analisando aqui, ó, as partículas do grupo 1, que subiram para cima. A força elétrica é maior que a magnética, tá? E eles deram aqui, ó, força elétrica é Q vezes Z e magnética QVB. Então, aqui, ó, o Q vezes Z tem que ser maior que o QVB. Cortando o Q, que é igual dos dois lados, e passando o B para cá dividindo, eu vou ter que a velocidade 1 é menor que o campo sobre B, tá? Então, vocês já eliminam aqui, ó, a alternativa 1, tá vendo? A afirmativa 1, que ele tá dizendo que a velocidade 1 é maior que E sobre B, e não é, ela é menor. Então, vocês já sabem que a 2 está correta, tá? Aí, para as partículas 2, né, que desviaram para baixo aqui, eu sei que a força elétrica é menor que a magnética, né? Nesse caso, a magnética que puxou elas para baixo. Então, o Q vezes Z tem que ser menor que o QVB. Cortando o Q dos dois lados e passando o B para lá, eu vou ter que a velocidade 2 é maior que E sobre B, tá? Então, eu sei que a velocidade 2 é maior que a velocidade 1. Então, já confirmou aqui também a 2, ó. A velocidade 2 é maior que a velocidade 1, a velocidade 1 é menor que E sobre B. E daí, para 3, a força elétrica e a magnética tem que ser iguais, por isso que ele não se moveu, tá? Então, ó, QE tem que ser igual a QVB, corta o Q dos dois lados, passa o B para lá dividindo, então a velocidade 3 é igual a E sobre B. Ó, a afirmativa 3 está correta também. Então, 2 e 3 estão corretas, vocês vão marcar lá a letra E, tá bom?
E para finalizar, eu peguei aqui também o exercício 19 da página 14, que também é um exercício de teoria. Tá? Eles estão falando que o Hans Christian Ørsted demonstrou que um fio percorrido por corrente causa perturbação na bússola, né? Porque ele causa um campo magnético, ele gera um campo magnético. Depois, André-Marie Ampère obteve uma relação matemática para descobrir como calcular esse campo magnético, né? Que é aquela fórmula do μ vezes I sobre 2πr, tá? E ele mostrou que o campo magnético depende da intensidade da corrente e também da distância do fio, né? Porque tem o I e tem o R na fórmula. Então, de acordo com isso aqui, é para vocês marcarem as corretas. Então, as linhas do campo magnético estão orientadas paralelamente ao fio? Não, elas são circulares e sempre perpendiculares ao fio, tá? Então, a letra A está errada. B. O sentido das linhas de campo magnético independe do sentido da corrente? Na verdade, ele depende do sentido da corrente, porque pode girar para um lado ou para o outro, dependendo da corrente, tá? Então, também está incorreta. A letra C. Se a distância do ponto de observação ao fio condutor foi diminuída pela metade, o campo magnético será reduzido pela metade? Não, quanto mais perto eu estou do fio, mais forte é o campo magnético, tá? Eles são inversos, então a letra C está errada. Letra D. Se a intensidade da corrente elétrica for duplicada, a intensidade do campo magnético também será duplicada? Essa está correta, porque o campo magnético é proporcional à corrente. Então, duplicando um, duplica o outro também. Tá? E aí, no sistema internacional, a unidade de campo magnético é ampere-metro? Não, é o Tesla. Tá? Então, tá incorreta a letra E. Só a D é correta, vocês marcam X lá. Tá? Então, hoje a gente finaliza as aulas de física dessa semana com esses exercícios do caderno de atividades. Mas eu sei que esse conteúdo é difícil, tá? Então, segunda-feira que a gente tem aula de novo, eu vou tentar marcar uma aula pelo Google Meet para eu fazer alguns exercícios ao vivo com vocês e tirar as dúvidas que vocês têm desse conteúdo, tá bom? Então, hoje façam só a cópia desses exercícios do caderno de atividades. E como já é a nossa última aula da semana, então tenham um bom final de semana, tá? E até segunda-feira.